Oi pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um vídeo e que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Olha assim comigo, doce Espírito Santo, fala comigo, Senhor Deus, que tudo o que precisa ser mudado dentro de mim, transformado na minha vida, tudo que eu preciso parar de deixar para amanhã e decidir agora, que o Senhor me ensine, que o Senhor me mostre as decisões que eu preciso tomar, que o Espírito Santo me corrija, me guie no caminho certo, em nome de Jesus, amém. É exatamente isso que eu quero falar com vocês. Que o Espírito Santo nos guie para aquilo que Deus quer que nós façamos. A verdade é que na nossa vida a gente sempre vai ter um momento que a gente fala: o que eu faço agora? Caminho, não caminho? E outras pessoas, que são outros casos, por decisões erradas, se encontram num lugar muito difícil. Sabe aquela pessoa que você fala assim: eu te avisei. E hoje ela se encontra no lugar e agora? Não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Espírito Santo é: quando eu devo começar a mudar? Agora. Sabe quando que é o dia da sua mudança? É agora. Sabe quando que você tem que começar a fazer uma coisa que você sabe que você precisa fazer na sua vida? É agora. Aquele regime é agora. Ler a Bíblia é agora. Estilo de vida como oração, agora. Então, existem muitas coisas agora. Você que tá perdido, que não tem buscado mais de Deus, tá andando com pessoas que você não devia, seus pensamentos não estão sendo corretos, suas atitudes não estão agradando a Deus. Que hora que é essa mudança? Agora. Amém? É hoje o dia da mudança. É hoje o dia que nós precisamos mudar e aprender mais com o Senhor. Amém? É hoje que nós precisamos crescer. E eu quero dizer, fica Eclesiastes, diz assim, 11, 4 e 5. Quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começou uma nova vida dentro da barriga de uma mãe, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Nós nunca vamos compreender o que Deus faz, mas as nossas atitudes nós podemos fazer. Eu não posso esperar o vento, eu não posso esperar que isso aconteça, que as coisas fora de mim aconteçam para que eu mude. E muitas vezes nós fazemos isso, na verdade. Ai, quando acontecer tal coisa, daí eu vou mudar. Ai, aqui em casa não dá para eu fazer tudo que eu preciso. Ai, quando eu estiver na minha casa nova, daí vai ser diferente, não é verdade? Ai, quando eu tiver isso, daí eu vou agir. Parece que toda atitude correta que nós precisamos ter, nós estamos esperando algo acontecer na nossa vida em vez de agir. E para tudo, seja para você fazer um exercício físico, seja para você ler a Bíblia, seja para você orar, ou seja para você mudar coisas que você deve mudar na sua vida, né? Sejam atitudes boas de algo saudável para o teu espírito, para o teu corpo, como de pecados que você precisa deixar. É agora a hora de mudar. E tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, eu tenho certeza que você já viu muito, que é do filho pródigo. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou falando algumas partes. Eu quero que nós possamos aprender alguma coisa a respeito disso. Amém? Se você tem anotado aí, anota Lucas 15, 11. Diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Aí tá, 11, 12. É tão interessante dizer que o filho chegou pro pai e falou o quê? Dá-me. Quando nós não valorizamos quem Deus é, nós agimos dessa forma de pedir. Não é errado pedir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas o nosso pedir a Deus, a Bíblia diz assim: vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o seu prazer, apenas para satisfazer a sua vontade. Esse menino, ele fez exatamente isso. Pai, dai-me. Não é errado eu pedir: Senhor, transforma a minha casa. Senhor, me transforma. Por que você quer que o Senhor me transforme? Por que você quer que Deus te dê mais dinheiro? Para que nós queremos isso? Para mim, para eu. Em tudo há algo que Deus nos ensina como nós devemos ser com o próximo também. O que Deus faz para nós. Isso não fica parado em nós. Crente não pode ser represa. Não pode ficar retendo. A gente tem que ser um rio que corre. A gente tem que ser uma correnteza e não uma represa que fica prendendo. Então, tudo que Deus nos dá, nós temos que
também transmitir às outras pessoas. Eu sempre falo, existem tesouros, dons, chamados dentro de você, propósito de Deus dentro de você, que o seu vizinho vai depender de uma atitude sua. Os seus amigos talvez precisam de palavras que dependem de você. Talvez você sabe fazer alguma coisa, escrever uma carta. São tantas atitudes. E tantas atitudes em coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Amém? Esse jovem chegou pro pai e falou assim, ó, dá aqui. E como nós sabemos a história, ele foi e ele gastou tudo da pior maneira possível, que não mudou para os dias de hoje. É dinheiro, gasta com bebida, é mulheres, Ele perdeu tudo. E chegou ao ponto de comer com porcos. Porque o que o diabo quer é destruir a vida da pessoa. Eu tenho certeza que você já sabe a história, você já conheceu pessoas que falam, você não sabe como eu vivi, o que o diabo fez com a minha vida. E depois Deus levanta e restaura. Então, esse homem, ele teve essa atitude, ele perdeu tudo. E o versículo 17 diz assim, então caindo em si disse, quantos trabalhadores meu pai tem? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Entenda uma coisa, você pode ter tudo que você acha que é necessário na sua vida. Se você não tiver Jesus, você vai. Se nós não tivermos Jesus, nós vamos passar fome. Pode ser, eu não vou ter o que comer dentro de casa. A pior fome que existe é espiritual. A pessoa tem tudo, mas ela é vazia. Porque o encaixe perfeito dentro de nós tem um nome, é Jesus. Ele é o nosso encaixe perfeito. Ele preenche tudo dentro de nós. Diz que esse homem se lembrou, ele falou, meu pai, os trabalhadores do meu pai não passam fome. Nós temos um Deus, ele fala assim, o justo, ele vai viver pela fé. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus, ele tem grandes coisas para nos dar, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter uma atitude. Ele teve uma atitude, correto? Ele começou a pensar, a primeira atitude dele foi o quê? Na mente. E é exatamente onde o diabo quer te derrubar. Por que mudar? Por que começar a ler a Bíblia? Por que começar a buscar mais a Deus? A sua vida vai ser a mesma coisa. Você acha que vai mudar alguma coisa na sua vida? Para que falar de Jesus para as pessoas? Tem muita gente para pregar por aí. Você já faz muita coisa. E o diabo começa a lançar. Agora, quando o Espírito Santo começa a tocar dentro de nós e nós paramos para ouvir a Deus, ele começou a lembrar e falou assim, lá com o meu pai ele trata bem até os servos. Eu vou falar para ele que eu vou ser um servo dele. Porque sendo um servo do meu pai, eu vou ter muito mais do que eu tenho aqui agora. Nós precisamos primeiro trabalhar na nossa vida, é na nossa mente, gente. É na mente. Qualquer coisa. Vida de oração, leitura da Bíblia. Parar de ser fofoqueiro, mentiroso, cheio de impaciência, irado. Tudo isso você começa na sua mente. A batalha você vence aqui. Porque o diabo fala que responde, briga, vem e as suas emoções se enchem daquilo. Agora, quando sua mente está em Cristo, o diabo não consegue achar espaço para te fazer ouvi-lo. Então ele começou na mente dele, ele começou a pensar assim, eu vou levantar e vou ter com meu pai, eu vou dizer para ele que eu pequei, eu vou me arrepender. Para qualquer mudança na nossa vida, nós vamos precisar de arrependimento. Sempre, gente. Sabe quando é o dia de mudar? Hoje. Então se arrepende se precisa de arrepender de algumas coisas. Se arrepende se você quer mudar por causa que você tem praticado muitas obras da carne, você não tem paciência, você é crítico, você reclama, você é fofoqueiro. Fala, Deus, eu me arrependo, me ajuda. É hoje a hora de mudar. Não fica falando, Deus, quando eu tiver um pouquinho mais firme com o Senhor, eu mudo. É hoje. É hoje. Amém? É hoje a hora de ler a Bíblia, é hoje a hora de orar. Precisa de arrependimento para que possa ter a mudança. Amém? Ele diz 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E esse eu quero que nós prestemos bastante atenção. O que ele falou no começo, pai dele? Pai, dá-me. Não é verdade? Dá-me, dá, é meu. Só que nesse caminho ele lembrou das promessas do pai, ele lembrou de como era a vida que o pai tinha para ele. Ele já olhou para o pai e pensou assim, e o que ele falou no 18?
Levantar-me-ei e irei com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele teve uma atitude, ele se levantou. Então, você percebe que primeiro vem na mente, ele falou, meu pai, os servos dele têm isso. E daí ele já teve uma atitude, levantar-me-ei. Pronto, ele teve uma atitude, ele vou fazer. Gente, precisa ter uma atitude. Precisa se posicionar. Ele teve uma atitude. E ele falou assim, eu pequei contra o céu, pai, pequei diante de ti. Arrependimento. Então, quando você traz à sua mente as verdades de Cristo para você, quando você se posiciona com uma atitude diante daquilo que você quer mudar na sua vida, não fica deixando para amanhã o que você precisa fazer, faz. Quando você se arrepende, você começa a se posicionar e os seus lábios começam a declarar coisas diferentes do que você declarava antes. Antes ele falou, pai, dai-me. Depois de toda essa mudança na vida dele, ele falou, pai, trata-me. Tem uma versão que diz assim, pai, faz-me. Ele mudou de dá, eu sei, eu decido minha vida, dá que eu vou fazer. E ele falou assim, faz-me. E toda mudança que nós precisamos e que nós queremos ter na nossa vida, nós devemos falar assim, pai, faz-me como o Senhor quer. Faz-me segundo o teu coração, pai. Eu quero servir ao Senhor, eu quero te buscar com toda a força do meu coração, com todo o meu entendimento. Usa-me, pai. Usa-me, faz-me. Nós temos que parar de pedir, sem sermos quem o Senhor quer que nós sejamos, porque se nós só pedimos, nós vamos começar a usar o que Deus está nos dando e nós nem sabemos para que nós precisamos fazer. É Deus que nos coloca no lugar, faz-me, trata-me, pai. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda de longe quando seu pai avistou e compadecido dele, correndo abraçou e beijou. Levantando-se foi para o seu pai, atitude, ele levantou. Ele correu para o pai dele. E Deus sempre vai te esperar assim, te ajudar em toda decisão. Muitas vezes esse texto nós vemos muito como é o arrependimento. Né? O pecador estava no mundo e voltou para a igreja. Né? Porque muitos usam o pai como igreja, usam o pai como Deus. E para mim é a figura de Deus o pai. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que suas atitudes diante de Deus e correndo em direção de Deus farão diferença na sua vida e tem atitudes que você precisa tomar hoje. Eu não sei quantas pessoas, quem tanto vai assistir o vídeo, ele vai ficar aí no YouTube por muitos anos. E talvez você esteja vendo agora e você vai ver depois de muitos anos. Eu quero que você veja e você fale assim, como valeu a pena mudar? E eu quero dizer para você, uma atitude que você mude buscando a palavra de Deus vai mudar tudo na tua vida. Tem pessoas que falam, eu preciso fazer isso. A pessoa está tão atarefada, tão cheia de coisa, ela não faz o principal, que é buscar a presença de Deus. Eu falei daquele pastor que ele ficava tentando escrever o livro e passava a noite em claro e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele nervoso e falava para a esposa, eu tenho que ficar lá no escritório e ficava tentando fazer, tentando escrever e nada. Até que ele falou assim, Deus, eu vou deixar tudo e vou ficar na tua presença, o Senhor vai falar comigo, eu quero te ouvir, eu não vou pensar mais em livro. E em curto período ele escreveu 3 livros. Porque a presença de Deus, nós conquistamos muito mais coisas do que fora dela. Tantos espirituais, porque Deus ele não nos separa. Eu só abençoo a sua vida espiritual. As outras lados da sua vida eu não abençoo. Deus não é assim. As bênçãos são em todas as áreas, em toda parte da nossa vida. Amém? Quantas pessoas estão ouvindo aqui hoje já tiveram uma vida com palavra negativa? Que os pais falaram que não ia ser nada, que alguém falou que não ia ser nada, ou que ele mesmo, ninguém nunca falou, mas ele tinha, poxa, eu não consigo fazer nada, eu sempre fui o pior na escola, eu não passo em um concurso, eu não tenho condição de ter uma faculdade, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ter um meu negócio próprio, eu sou demitido toda hora, eu. Quantas pessoas não têm esse questionamento? Eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, ninguém não quer casar comigo, ninguém quer... Quantas pessoas têm esse questionamento que é do diabo? E muitas vezes ela começa a repetir. Eu falo que o maior perigo não é o que o diabo nos diz, é o que nós repetimos. Porque ele é um mentiroso. Agora, quando eu repito a mentira dele, esse é o problema.
E para toda atitude, mudança que nós vamos ter na nossa vida, nós precisamos ter certeza de quem nós somos. Quem nós somos e o que Deus quer fazer em nós. Eu não estou falando só da tua vida espiritual, estou falando da profissional. Você sabe que Deus te capacita, você sabe que Ele te fortalece, que Ele te dá sabedoria, que Ele te dá conhecimento e Ele te ensina. Aprenda uma coisa, pode ter falado muita coisa para você. Ninguém, a palavra de ninguém é mais poderosa que a palavra de Deus. De ninguém, pode ter sido sua mãe, que é a maior autoridade espiritual sobre sua vida, mas ninguém tem mais poder, nenhuma palavra tem mais poder do que a palavra de Deus a teu respeito. Agora, nós decidimos em quem nós vamos querer acreditar. Se é na voz do diabo, se é na voz do que já falaram pra gente, ou na voz do que nós achamos que pensam da gente, ou se nós vamos crer na palavra de Deus. Com quem você vai concordar? E quando nós concordamos e nós entendemos a palavra de Deus, nós entendemos que a maior mudança que pode acontecer na nossa vida é nós passarmos a declarar a palavra de Deus no nosso dia. E eu quero chegar nisso para a gente já encerrar. Você tem alguma coisa que você precisa mudar hoje? Que você precisa de uma atitude hoje? Que você tem que falar assim, chega. E você não vai ficar falando assim, Deus, faz isso para mim, eu quero fazer isso. Não, Deus, faz-me. Deus, me ajuda a mudar nisso. Pede ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu sempre começo a tentar fazer essa coisa, eu não consigo. Espírito Santo, eu tento começar a estudar, eu tento aprender tal coisa, eu não consigo, eu já paro no meio do caminho. Me ajuda a conseguir concluir. Tem pessoas que não conseguem concluir nada na vida dela. Você quer começar a ver mudança na sua vida? Começa a declarar a palavra de Deus. Abre a Bíblia e começa a ler a palavra de Deus em voz alta dentro da tua casa. Você vai ser o primeiro a ouvir. Você vai ver quem Deus te fez para ser. Quem você é nele. Amém? Em nome de Jesus? Ora assim comigo. Doce Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, por nos ensinar, Espírito Santo. Faz-nos segundo o teu coração. Faz-nos segundo o teu coração, ó Pai, que nós possamos ser semelhantes ao Senhor. Que as nossas atitudes, ó Pai, aquilo que nós precisamos mudar, decisões que nós precisamos tomar, Senhor. Pessoas que não conseguem concluir coisas que começaram, em nome de Jesus, que com a ajuda do Espírito Santo elas consigam, elas vão além, elas consigam ir além, dar um passo a mais. Elas sempre param, parece que no mesmo lugar, mas que elas consigam um passo a mais, um passo a mais. Tem pessoas que falam assim, sempre acham que eu vou me casar e daí não dá certo. Senhor Deus, que esse passo a mais aconteça na vida da pessoa, que esse passo a mais no pedido de perdão. Perdão é decisão, perdão não é de sentimento. E talvez tenha pessoas que você precise pedir perdão, tenha pessoas que você precise perdoar. Dê esse passo a mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês, tenham um dia maravilhoso, que o Espírito Santo continue ministrando. Eu amo estar aqui com vocês. E se firmem na palavra de Deus. Ela é a verdade a teu respeito. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo.